nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, antes de mais nada, te adorando, declarando nosso amor e a nossa dependência de ti, Senhor. Então, que o Senhor permaneça aqui como o Senhor já está desde o começo, e que seja o Senhor, o teu Santo Espírito, a ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem planejado, organizado, idealizado para esta manhã. Porque o Senhor tem planos, o Senhor tem vontade, e nós sabemos que elas são maravilhosas para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos terminar com a nossa série. Quem acompanhou, deixa eu ver quem não perdeu nenhum dia da série aqui. Legal. Série sobre como viver milagres, né? E eu cada vez mais acredito nisso. Ouvimos aqui testemunho de milagre, tem outros. Chegou um casal logo aí no início do culto, antes do culto também, a pessoa falando as mudanças, as transformações que estão ocorrendo na minha vida, na vida a outra, falando da filha também. E a gente vê esse agir de Deus. Então, se você está esperando, continue esperando, porque Ele está agindo. Ele está agindo. A gente vê isso claramente. E tudo começou com essa pergunta de como viver um milagre. A gente falamos durante 3 domingos e hoje é o 4º que a gente vai fechar. E um dos textos que a gente escolheu para não esquecer é esse de Isaías, que diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que Ele não possa salvar ou operar milagres na sua vida, e o seu ouvido não está fechado, Ele não é surdo para não poder ouvir o teu e o meu clamor. E segundo Crônicas também diz que Ele está, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Bom, o que já falamos até então da importância da oração? Porque no fundo é isso, se você quer viver milagre, e eu preciso também viver milagres vários, eles só vão acontecer se você orar, se você clamar, né? Foi disso que a gente vem falando. E aí falamos que é um meio que Deus escolheu. Ele poderia fazer de outra maneira? Poderia. Ele poderia simplesmente fazer se teu RG é par, então hoje é teu dia. Teu RG é ímpar amanhã. Ou o critério que Ele quiser, se Ele é soberano. Mas no caso Ele escolheu agir fruto da tua e da minha oração. É assim que Ele age. Então, quando você ora, Ele te atende. Quando você não ora, Ele não te atende, de uma maneira geral. Porque quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. E eu preciso que Ele trabalhe, porque o impossível só Ele faz. E aí falamos que a melhor maneira de você começar orando é você ouvir a Deus primeiramente. Então, se aquieta e deixa Deus falar com você. Mas Ele fala. E de uma maneira mais clara que Ele fala é através da palavra. Por isso que é importante a nossa leitura bíblica, que até mais, se você pestanejar, já lemos Mateus, Marcos, já vamos finalizar Lucas, João é rápido, quer dizer, quando você vê, você leu, quem sabe, pela primeira vez na sua vida, todos os evangelhos. Vai ser bem legal. Se acontecer isso com você, deixa eu saber. Quando você terminar, você fala, olha, pela primeira vez na minha vida eu li todos os evangelhos. Benção. Então, esse é o caminho. Agora, tem umas maneiras também. Você precisa estar com o espírito quebrantado, né? Você tem que se quebrantar diante de Deus, ser honesto diante de Deus, reconhecer suas falhas e o buscar de todo o coração mesmo, em súplica. Suplicar vai além de simplesmente pedir. Você suplica quando o negócio está ruim demais. Salmo diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então é importante na oração estar quebrantado, né? Aí comentamos a história de Efraim, como ele reconhecia os pecados que ele tinha feito. Depois entramos também na parte em que Deus gosta de uma oração que você argumente com Ele. Argumente como? Fala, Deus, o Senhor escreveu na sua palavra. O Senhor escreveu na sua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Então eu não aceito essa enfermidade. Cura esse meu ombro aqui, já deu, hein? Ele vai curar. Ainda não, mas vai curar. Então, é esse tipo de argumentar com Deus através das promessas que Ele tem. O Senhor não falou? É disso que eu estou falando. E assim vai. E aí depois, acho que o último domingo, voltamos a focar em quem são os inimigos e que atrapalham as nossas orações.
Claro que o grande inimigo, sem dúvida nenhuma, é o diabo e Satanás, porque ele sabe que quando você ora, Deus age, então ele vai sempre. Mas qual é a artimanha que ele usa? Então falamos que você não tem tempo, ele te convence que você não tem tempo para orar, ele convence você que você está muito cansada, estou cansada, João, não deu para orar, não tenho tempo, ou ele põe dúvidas em você, tipo, está orando para quê? Deus não está fazendo, Ele não está te ouvindo, para que você está orando? Você já pediu isso 2 vezes, já pediu isso algumas vezes, ainda não aconteceu, esse emprego não saiu, esse exame não sei o que, essa saúde continua complicada, Ele põe essas dúvidas. E falamos um negócio também importante que vão lembrar, é a tristeza, como a gente viu, também nos inibe de orar, a gente viu isso com os próprios discípulos de Jesus. Depois, para finalizar, além disso, tinha alguns impedimentos, né? Ou seja, se eu brigo com a minha mulher, não adianta depois eu ficar orando, porque a palavra já diz, cara, conserta a tua vida com a Lídia, não vem orar, não vem jejuar, não vem ofertar, não vem fazer nada disso, se você não consertar a tua relação com a tua mulher. A palavra, Pedro diz isso. Ou também, se a gente tem alguma coisa contra alguém, e uma mágoa, e não perdoa essa pessoa, e eu estou orando, estou jejuando, Deus fala, esquece, vai, conserta isso daí. Mais ou menos em 2 minutos o que a gente falou em 3 cultos. Mas aí a gente chega na conclusão que é o seguinte, porque os discípulos em algum momento chegam para Jesus e a gente não vai ver eles pedindo outra coisa. Eles não pedem, Jesus nos ensina a pregar, Jesus nos ensina a fazer milagre. Não, Jesus, Lucas 11:1, eles falam assim, Senhor, ensina-nos a orar. Significa que, como a gente tem falado até aqui, se eles precisaram aprender, nós também precisamos aprender. E Jesus é um cara extremamente didático. Ele não ensinou através de teorias, de conceitos, ele ensinou através de exemplo. Ele dava o exemplo. E nós temos 4 evangelhos, 3 dos quais são chamados evangelhos sinóticos. Se você nunca ouviu esse termo, não tem problema. De uma maneira fácil para você entender, sinótico é aqueles que têm a mesma visão, você olha da mesma maneira, que é Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João já não. Então é mais ou menos você subir numa montanha com mais 4 caras, e 3 estão olhando mais ou menos para o mesmo lugar. E aí vem falar aquela árvore e tal, aí o outro fala, de fato aquela árvore, aí o outro também fala, de fato aquela árvore. Mas tem um que falou, quer saber, esse ângulo aqui não gosto, e ele vai para o outro lado da montanha e olha uma outra coisa e vai contar uma outra coisa, que é o que João faz. Mas ainda assim, o evangelho de Mateus, ele é focado para nos mostrar o quê? A realeza de Cristo. Esse é onde a gente mais vai ver Cristo como rei. Marcos, ele já vem trazendo Jesus como servo, que de fato foi servo. E Lucas, por ser médico, ele traz como ninguém Jesus como o homem perfeito. E a gente já vai dizer um pouco mais sobre isso. E João vai falar sobre a divindade de Deus. João é o evangelho que mais fala que Jesus de fato é Deus, desde o começo, né? Ele abre o evangelho dizendo que no princípio ele era carne, verbo e tal. E Lucas, o que é mais lindo, e eu vi isso, li isso em algum lugar, inclusive boa parte do que eu vou falar hoje aqui é de uma aula que eu ouvi, e algumas vezes até, do pastor Hernandes, que eu gosto muito, e ele abordou bem esse assunto e me tocou, então eu vou compartilhar alguma coisa dessa aula com vocês. Mas Lucas, pelo fato de ele ter um olhar humano de Cristo, foi quem mais destacou e relatou as vezes que Jesus orava, como nenhum outro, nem Mateus, nem Marcos, nem João relatam tantas vezes. Eu fiquei tão curioso com isso, que ontem até demorei um pouco mais para preparar a palavra, que eu resolvi reler Lucas inteirinho, para ver quantas vezes aparecia a situação de Jesus orando por alguma razão. E a coisa é tipo, logo no início a gente já vai mostrar isso, Lucas 3, no batismo você vai ver que ele orava, Lucas 5, 16, ele se retirava para o deserto para orar, Lucas 6, 12, ele ora uma noite inteira para escolher discípulo, e muitas das passagens só em Lucas, você não vê mais em nenhum lugar, você fala, caramba, mas esse cara era fanático por isso, toda vez que Jesus orava, ele relatava, o que é muito legal, porque é dessa maneira que nós vamos aprender hoje
como Jesus tinha uma vida de oração e você e eu precisamos. Então, o primeiro passo é esse aqui, ó, que é, a gente vai tirar disso um fundamento, um princípio. Então, Lucas 3 é a primeira menção de Jesus orando. O batismo de Cristo é relatado nos 4 evangelhos. Mateus relata, Marcos relata, Lucas relata e João relata. Mas esta frase aqui, ó, certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas por João Batista, nós sabemos disso, Jesus também foi batizado. E aí Lucas põe esse detalhe importante aqui, enquanto ele orava. Nenhum outro lugar você vai achar. Então, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Eu estou precisando que o céu se abra. Tem gente precisando que o céu se abra aqui? A maneira é essa aqui, ó. Se você precisa que o céu se abra, ore. Ore, porque ele vai abrir. Eu sei de pessoas que o céu já se abriu. Outros estão se abrindo, né? Mas é claro para mim, o céu se abre quando eu e você oramos. E ele não só se abre, mas ele envia o Espírito Santo para quê? Para te capacitar. Te capacitar a encarar o dia a dia, te capacitar a ser um melhor marido, te capacitar a ser uma melhor esposa, te capacitar nas decisões de negócio, te capacitar para o dia a dia, para levantar e ter ânimo de viver, porque nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. As lutas são grandes, são intensas, então tem vezes que você está naquele modo, acordei, mas não recomendo. Entendeu? Então, quem faz você levantar e falar, não, vamos para cima? É quando o céu se abre e quando o Espírito Santo vem sobre você, e não só isso, você ouve Deus falando. Deus falou aqui, ó. Deus falou, ele é o meu filho amado, que me dá grande alegria. E só depois disso é que Jesus começou seu ministério. Ele não tinha feito nenhum milagre antes disso. Nenhum. Ele já tinha 30 anos. 30 anos. Então essas coisas não são desconectadas, não é, ele orou e batizou, e aí vem uma pomba, e aí Deus falou no microfone, não, isso é tudo sincronizado. Ele já vinha com uma vida de oração, tanto que ele, aí no momento de batismo, que os outros não relataram, ele diz, ele estava orando, e pelo fato de estar orando, o céu se abre, o Espírito Santo desce, e Deus fala com ele. E a partir daí ele está pronto para o ministério, pronto para inclusive fazer o primeiro milagre dele. Lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele é dos meus, ele ama um casamento. Quem não gosta? Eu amo casamento, pode me convidar que eu vou. Eu amo, e ele foi. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná, que transforma a água em vinho. Depois disso aqui, depois do batismo e depois da oração. Então, se você precisa, como eu e como muitos, que o céu se abra, quando o céu se abre, ele descortina o quê? As trevas, aquela escuridão, aquela névoa, aquele pavor que muitas vezes a gente tem, sente de desespero até, porque você não sabe onde você está pisando. Agora o céu se abriu, o sol raiou, é um novo dia, e ele é contigo, o Espírito Santo vem, te enche de graça, te enche de poder. Uau! Aí você está pronto, amigo. Aí você está pronto. Por isso que teve um dia aqui que a gente falou, fale pelo menos 3, 4 vezes por dia com Jesus. Não estou falando de orações de meia hora, estou falando bom dia, espero que o Senhor me abençoe, espero que o Senhor me ajude nas decisões, estou saindo para trabalhar, que o Senhor me guarde, que o Senhor me proteja. Eu então de moto eu oro muito, oro muito, Deus me guarda, Senhor, eu preciso voltar para casa, que eu tenho que encontrar aquela amada no final do dia, então me guarda no meu ir e no meu vir. Aí quando eu vejo uns motoqueiros loucos passando por mim, eu também oro por eles, Deus guarda esse maluco, às vezes tem esposa em casa, para que fazer um negócio desse? Vai conversando com ele, é o que eu tento fazer. Então aqui é fundamental. Se você precisa, se você não precisa, tá bom, continua na tua pegada, mas se você precisa que o céu se abra, que você seja revestido de poder e que Deus fale com você, ore. Seguindo o livro de Lucas, a gente vai ver uma próxima passagem em que está no Lucas 5,
que ele também diz lá, mas as notícias a seu respeito, porque ele tinha acabado de curar um leproso, o contexto é esse, ele tinha acabado de curar um leproso, uma multidão via, porque por onde ele andava, aqui fala grandes multidões, ó, não é, está no plural, inclusive, grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. E aí ele diz o que, o texto? Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Aqui, deixa eu falar uma coisa para ser bem sincero, e eu estou nessa, está gravando, né? Esse negócio de gravar, deixa a gente meio em saia justa, viu? Eu gostava quando eu podia falar qualquer coisa. Agora vai para o mundo inteiro, bicho. Então a gente tem que pensar. Bom, vamos ver o que dá para falar. Mas olhando pelo prisma, qualquer pregador gosta de multidão. Certo ou não? Claro. Você quer que um número maior de pessoas possam ouvir tua palavra, serem tocadas por Deus. Então, você acha, algum pregador dizer, não, eu gosto para pregar para 20 pessoas, não é bem assim. Nós somos humanos, né? Então, é normal que você goste de pregar para um número maior de pessoas. Então, seria normal Jesus permanecer no meio da multidão. Seria normal. Qualquer outro talvez fizesse isso. E por que ele não fazia? Porque ele está nos mostrando aqui que a prioridade dele era estar com o Pai. Ter intimidade com o Pai. Ter um tempo com o Pai. Porque ele só conseguia curar porque ele tinha tempo com o Pai. Então eu e você também só vamos conseguir fazer qualquer coisa nas nossas vidas se nós tivermos tempo com o Pai. Se ele for de fato prioridade na sua vida, se você conseguir encaixar nessa agenda maluca que nós temos hoje, um tempo para conversar com Ele, um tempo para agradecer, um tempo para buscar, um tempo para ouvir, senão, meu amigo, a coisa vai ficar complicada. E a gente tem que ter cuidado, inclusive nós, eu mesmo, com um ativismo religioso, porque às vezes você se envolve com tanta coisa da igreja que você acha que está, nossa, preguei para um, preguei ali, e culto disso, e célula, e culto de casais, e a agenda vai. Então dá a impressão que você está sendo útil, em parte sim, mas eu preciso de ter um tempo com Ele. Eu preciso de ter um tempo com Ele, todos nós precisamos de ter um tempo com Ele, para ouvir, para abrir meu coração, para deixar Ele falar, do contrário, de novo a gente volta para o famoso, não tenho tempo, não tenho tempo, você viu quanta coisa que eu tive que fazer essa semana, e aula, e não sei o que lá, cuide para não entrar nessa, cuide, arrume um tempo na tua agenda, para a leitura da palavra. Se você está atrasado, hoje de tarde, vem um desafio, não tem mídia social para você, Instagram, tchau, Teletok, né? Como é que chama esse novo? TikTok, fora, e Facebook, que está fora de moda também, fora, não abra mídia social enquanto eu não colocar a leitura da Bíblia em dia, faz um desafio, e nesse tempo, Deus vai falar com você, então, esse texto que, de novo, só Lucas percebe. Eu acho incrível isso, algumas situações que só Lucas destacou. Vão ter outras ainda. Mas um baita ensinamento. É um baita ensinamento. Ou seja, a multidão tinha um papel na vida de Cristo? Claro que tinha. Ele veio para ensinar, veio para pregar, veio para curar, veio para libertar e fez tudo isso. Mas ele ficava um tempo e se isolava. Falava, mas você vai embora agora que estamos bombando aqui, viu quantos likes? Não, pá. E ficava com Deus. Então talvez é isso que também que a gente está precisando pôr na nossa agenda. Seguindo, Lucas 6, você vê que nós falamos de 3, falamos de 5, Lucas 6. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e o quê? Passou a noite orando. Passou a noite inteira orando. Confesso que eu nunca fiz isso. E ele fez. Aí você fala assim, mas teve alguma razão em particular, para Jesus ter passado uma noite inteira orando? Teve sim, porque no dia seguinte ele faz o quê? Ele escolhe os 12 discípulos dele, e que seriam homens que iriam levar o cristianismo até os dias de hoje praticamente, né? Porque Jesus
foi crucificado, morto, sepultado, sabemos a história, ressuscita, ascende aos céus, mas termina. E esses homens permaneceram, formaram a igreja primitiva e foram invadindo outros países, inclusive. Então, decidiram os 12, por que não foram 15, por que não foram 30? Não, 12, porque ele passou uma noite inteirinha orando. E aí a minha pergunta para você é, quando você tem que tomar alguma decisão importante na sua vida? Você consulta? Você ora? Você pergunta? Você envolve Deus no processo? Deus, olha, amanhã estou fechando um negócio importante, um contrato grande, estou inseguro, ou preciso que o Senhor me confirme isso. É disso que nós estamos falando agora aqui. Orou uma noite inteira porque ele tinha uma decisão importante a tomar. Então eu, João, preciso, toda vez que for tomar grande ou pequena decisão, escolha, seja o que for, Deus, e aí? Esse caminho está bom? Contrato essa pessoa, mando embora essa pessoa, treino, invisto, o que eu faço? Foi isso, o que eu faço? Ele vai te falar, incrível isso, porque esse Cristo que era Filho de Deus, porque Deus, não esqueçam, aqui nós estamos vendo, como eu falei no início, que Lucas relata o lado humano de Jesus, mas ele era Deus, sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. Então, se o próprio Deus precisava passar uma noite inteira orando para escolher 12 caras, e aí você pode falar, e olha os caras que ele escolheu, hein, João? Não tinha uns carinha melhor, não? Mas é que às vezes a gente precisa de ter um tempo com Deus para ver na perspectiva de Deus, e não na nossa. E ele precisou disso. Ver aqueles homens através da perspectiva de Deus, ver um Pedro e entender que aquele Pedro seria um líder, mesmo turrão, mesmo explosivo, mesmo com as mancadas que ele dava, mas que ele seria um grande líder lá na frente. Então, precisa de muita oração, por isso que ele passou uma noite toda orando. Então, não esqueçam, gravem isso, tem uma decisão a tomar, seja grande, seja pequena, namoro com essa, não namoro com essa, caso com essa, não caso com essa, não, põe diante de Deus, ponha diante de Deus, e Ele vai fazer. Lucas 9, a gente vê uma outra passagem, que só Lucas percebeu, muito embora a passagem é conhecida, mas o detalhe de que ele estava orando, só Lucas percebeu. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Quem lembra é a famosa passagem do Monte da Transfiguração. Você está precisando ser transformado? Não estou dizendo ficar com a face reluzente, mas transformado. Talvez um coração duro num coração mais maleável. Um coração amargurado num coração perdoável. Eu preciso ainda ser transformado em algumas coisas. Eu tenho certeza que você também. Demora, às vezes, para perdoar, por exemplo. Porque não acha justo o que aconteceu. Perdão não tem nada a ver com justiça. Ou demorar para perdoar porque não está sentindo de perdoar. Perdoar não tem nada a ver com sentimento. É uma decisão, mas para isso nós precisamos ser transformados. Se eu e você não formos transformados, a gente será o mesmo. O mesmo. Então, quando a gente começa um ano, apesar que já estamos em maio, querendo, almejando que esse ano seja diferente, que aconteça coisas, fazemos planos, mas se eu não mudar em algumas áreas, vai ser o mesmo ano, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, essa transformação que houve com Jesus aqui, que foi inclusive visível, os discípulos viram o rosto resplandecendo, aquela coisa louca que não entenderam nada, mas a nossa aplicação para isso é de que se você precisa de uma transformação como eu preciso, é através da oração. E aí os milagres vêm como consequência disso. Os milagres vêm como consequência disso. Mas se nós não oramos, nós continuamos o mesmo. O mesmo. É incrível isso. Quer ver uma outra passagem? Lucas 22, já mais lá na frente. Essa aqui então, ninguém citou isso. Como é que ninguém cita isso nos outros evangelhos? Eu fico pensando nisso. Uau, que Lucas, que cara... Impressionante o papel que ele teve
para esse tipo de coisa aqui, ó. Então o Senhor disse: Simão, Simão, que é Pedro, ou seja, Pedro, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, contudo, supliquei em oração por você. Fiquei pensando, por que Jesus tinha que orar por Pedro? Porque bem na verdade que Satanás ataca todos nós, não tem novidade, ele ataca todos. Não é que os outros discípulos não tinham sido atacados por Jesus, seja lá o que for. Não, ele ataca todo mundo. Agora, por que Jesus vem e traz através de Lucas, o Evangelho de Lucas, essa menção de que ele suplicou, ou ele orou, ou ele rogou pela vida de Pedro? Por uma questão, porque Jesus sabia que Pedro seria um grande líder da igreja, apesar das mancadas dele. Então, o que esse texto está nos ensinando? E essa semana mesmo uma pessoa querida falou isso para a Lídia, no momento também de oração e tudo mais, de que todos nós precisamos orar pela nossa liderança. Isso é bíblico, é o que Jesus fez aí, orando. Porque uma liderança, ela exerce um papel, goste ou não, tem líderes bons e líderes maus. E tanto um quanto o outro tem decisões acertadas e decisões erradas. Só que quando um líder acerta nas suas decisões, isso impacta a vida de muitos. Então, nos cabe, não tanto a criticar como às vezes a gente faz, mas orar pelos líderes. Orar pelos líderes espirituais, principalmente, porque nós estamos no mesmo barco e a gente precisa alcançar o outro lado da margem, a gente tem que vencer as ondas que se levantam. E de que maneira? Com decisões acertadas. E de que maneira a gente toma decisões acertadas? Se tivermos um grupo de pessoas que oram por isso. Inclusive a Lídia comentou, meio que, como dizia minha avó, en passant. Geraldo conhece en passant, né? Imaginei, Geraldo. Não que... estou te achando velho, mas pelo jeitão, assim, o cara culto sabe o que é en passant. O que eu estava falando, Lídia? Não, voltei. Esse culto aqui, ele depende muito da oração que antecede ao culto. O que acontece aqui em cima. Tem um grupo de pessoas que intercede pelo culto, todos os domingos. Então, se você tiver interesse, você é bem-vindo também. Porque sem essa intercessão, a palavra não flui, não alcança os objetivos. Não é por causa minha. Não tem nada a ver com isso. É pelo agir do Espírito Santo, ele que vem e traz a palavra e toca no teu coração. Como muitas vezes que eu estive sentado aqui, e eu já falei isso e volto a falar, eu tenho mais tempo de banco do que de púlpito, é evidente. Tenho muito mais, porque sou convertido há 22 anos. E nesses 22 anos temos estado na igreja. E passei a pregar de 15 anos para cá, 16 anos para cá. Então, antes disso, nem pregava. E mesmo assim, não é todo domingo que eu prego. Então, tenho mais tempo de banco. E muitas vezes eu falava, acho que alguém falou alguma coisa da minha vida para esse cara. Não é possível. Mas eram umas coisas assim tão óbvias, que parecia que o cara veio e sabia da minha vida e estava pregando daquele jeito, porque eu precisava ouvir aquilo. E por quê? O Espírito Santo agindo. O cara nem me conhecia, tinha vindo pela primeira vez na igreja, e eu sentia que ele sabia tudo da minha vida. Então, se você quer participar desse grupo de oração, depois procure a Lídia, ou algumas pessoas. Mais fácil a Lídia, que ela vai te dizer quem são os que oram, que intercedem, mas já deixo claro que essa intercessão, neste dia, que antecede o culto, ou seja, no domingo, nos horários que antecede o culto, ela é focada para quê? Para a igreja e para o culto. Não, eu queria ir lá também, porque eu quero ver se acerto na Mega Sena. Não é nesse grupo. Não, na boa. Deve ter outros grupos que oram por isso, não tem problema. Mas esse de domingo, minha cachorrinha não está latindo muito essa manhã. Não é nesse grupo. E olha que eu gosto da cachorrinha. Então, eu preciso deixar claro, né, Cláudia Cari? Senão não funciona. Então, o objetivo desse grupo que ora antes é extremamente importante. Eu necessito dessas orações que antecedem o culto, para que haja um fluir, para que faça sentido aquilo que Deus colocou no meu coração e que nós estamos falando. Então, aqui, por que ele orou por Pedro?
porque ele sabia que Pedro tinha um papel a cumprir, então ele precisava orar, para guardar a fé de Pedro. Então que hoje a gente saia daqui com esse desejo de orar pelos nossos líderes mesmo, independentemente do número de acertos e erros. Pedro errou muito. Pedro chegou a ouvir do próprio Cristo a frase que nenhum outro discípulo ouviu: afasta de mim, Satanás. Coitadinho do Pedro, coitadinho, tomou cada uma de Jesus. Ainda assim, é o único que Jesus aparece e fala: cara, estou orando por você, estou orando por você. Então, meus amigos, agora, como é que a gente fecha esse ensinamento de Cristo através dos exemplos que ele deu na sua vida de oração, e que eu peguei alguns, mas a gente vai coroar isso com o período que ele esteve no Monte das Oliveiras, ou no Getsemane, como também é conhecido. Aí aqui nesse caso, o ideal depois, o texto é grande, nós conhecemos, então depois se você quiser ler, é até legal mesmo, nos 3 evangelhos que relatam esse momento que Cristo tem, que antecedeu a sua morte, antecedeu a sua crucificação, e ele sabia disso, né? Então o texto diz que ele sobe ao monte. Nós já pregamos sobre isso, porque ele não... E na época era a importância de você ter amigos, para momentos difíceis como ele estava. Ele não estava sozinho, ele tinha os 3 mais próximos dele, mas se você for reparar, ele traz os 3, mas ele fala: agora vocês fiquem aqui, que eu ainda vou um pouquinho adiante ali, porque ele vai e aí ele está só com o Pai, porque há momentos que nós vamos estar só com o Pai, e é ali que você vai estar realmente colocando a tua oração, e a maneira como Jesus orou. Se você esquecer tudo que eu falei nesses 4 domingos, está tudo certo, mas se você sair daqui só com o que ele fez nesse momento, eu vou agradecer muito a Deus. Lembrar disso e colocar em prática, porque como foi a oração que Jesus fez? Lucas fala inclusive que ele estava de joelhos, é o único que fala de joelhos. Os outros falam prostrado. Prostrado eu posso estar assim, posso estar com o rosto no chão, até imagino que era meio que de joelhos, com o rosto no chão. Ao se prostrar, ao estar de joelhos, essa oração, sem dúvida nenhuma, para o Rei da Glória, que era Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele está fazendo uma oração humilde diante do Pai. Então, grave, quando você for orar, que seja diante de humildade, diante de reconhecer as suas fraquezas e as minhas fraquezas, e ser humilde como ele, se prostra de joelhos, o Rei da Glória prostrado de joelhos. Essa é a oração que Deus vai ouvir. Outra coisa que você vai ter que gravar, porque a gente vê na oração dele, uma oração persistente. Presta bem atenção. Sabe quantas vezes Jesus orou ali? 3 vezes. 3 vezes. O Evangelho de Mateus relata isso. 3 vezes. Meu, o cara era Deus, meu. Precisa orar 3 vezes. Quer dizer, o pai dele, que não tinha sacado a necessidade dele, porque ele está te ensinando e me ensinando que a nossa oração, ela precisa ser persistente, perseverante. Muitas vezes não vai ser uma vez só, não. Então, quando ele ora 3, ele está já te dizendo e me dizendo que, além da humildade, a gente vai ter que persistir. Até porque a parábola do juiz iníquo, eu não comentei aqui até então, só aparece no Evangelho de Lucas de novo. E se você começar a ler a parábola, diz uma parábola para ensinar o dever de orar sempre. Está escrito na Bíblia. Uma parábola para ensinar o dever de orar sempre. Então, não tem escapatória. Não pense você, gostaria que eu pudesse falar assim: meu, você orou uma vez, cara, beleza, está feito. Não, Jesus orou 3 vezes. Então, humildade, perseverança. Terceiro ponto que eu gostaria que você gravasse: uma oração submissa. Submissa. Porque ele diz por 3 vezes: se der, me livra dessa.
afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele diz, mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Isso é submissão a Deus. Porque nem sempre a vontade de Deus é a tua. Eu diria que inclusive poucas vezes é. Poucas vezes é. Humildade, perseverança, submissão. E como ele fecha essa oração? Uma oração, presta atenção, vitoriosa. Vitoriosa. Porque quando ele acaba de orar, insistiu por 3 vezes, a palavra de Deus diz que ele sua sangue, ele chora, mas ao terminar, quando o grupo vem, eu acho demais, ele fala, e aí meu, estão procurando quem? O Cristo? Sou eu mesmo, estou pronto. Uau, que demais isso. Então deixa eu falar uma coisa para você, se você orou e não levantar de uma maneira vitoriosa, fica orando, fica orando. Fica orando, porque se for uma oração humilde, se for uma oração perseverante, se for uma oração submissa, você se levanta dela pronto para o que der e vier. Para o que der e vier. Eu acho demais quando ele fala, meu, o que é isso, cara? Eu andei no meio de vocês agora vêm com porrete e espada para me prender? Estou aqui, meu, deixa a minha turma de lado. Ele ainda fala isso, ó, deixa eles de lado. Mas eu estou pronto, eu sou o Jesus que buscais. Por isso que eu falei, esquece tudo que eu falei. Esquece, pode esquecer, porque você vai esquecer, eu sei que vai. Mas grava só isso. Quando você estiver orando, lembre, essa oração precisa ser humilde, mas precisa perseverar, mas precisa declarar que seja feita a tua vontade, não a minha, mas ao levantar, você está pronto. Você está pronto. Deus, obrigado. Obrigado porque hoje nós estivemos diante de um homem de oração. Um homem que orava por todas as situações, orou pelo seu próprio batismo, que antecedeu o seu batismo, porque ao orar, ele viu o céu se abrindo, o Espírito Santo vindo sobre ele, e o próprio Pai falando com ele. Ele orava antes de tomar decisões importantes, Pai. Ele orava, Deus. Ele orava por apóstolo como Pedro. Senhor, como nós precisamos aprender com ele. Nos dê essa capacidade, Deus. Nos dê essa capacidade de poder ter uma vida de oração constante, perseverante, mas vitoriosa, Deus. É o meu desejo para todos que estão aqui, que ao terminar qualquer tipo de oração, você se levante como um vitorioso. Você se levante como alguém que tem certeza de que Deus é por você. Que Deus é por você. Porque uma coisa também é certa. Eu confesso que eu nem sei quem é esse pastor Daniel Soares, mas eu gostei dessa frase dele aqui. Nenhuma oração é em vão. O pedido pode ser recusado, mas com certeza Deus tem o melhor para você. Grave isso. Porque não quer dizer que teu pedido foi recusado, que ele não te ama. Não. Ele tem algo melhor. A gente viu isso na vida de Jesus, passeando, e a filha de Jairo, o chefe da sinagoga, prestes a morrer, e a galera toda agitada, os discípulos, vamos lá, porque o Senhor falou que vai salvar a menina, vamos lá. E ele falou, eu vou mesmo, onde a casa do cara é ali, não, então vamos lá. Mas a multidão que sempre o cercava, alguém toca nele, que era uma mulher que já vivia 15, 18 anos enferma, e ele para. E aí os discípulos falaram, parou por quê? Porque alguém me tocou? Mas que dúvida, numa multidão dessa, o senhor acha que não ia alguém tocar no senhor? Vamos embora, o cara está esperando lá, vamos, a mulher, filha dele está morrendo. Ele falou, não, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ou seja, quem me tocou tinha fé em mim. E eu vou resolver essa parada. Eu fico imaginando a cara dos apóstolos, deve ter falado, pô, mas você me queimou agora, como é que eu vou explicar para o cara que você não está indo lá, meu? A gente tinha uma agenda estabelecida. Falou, não. Aí ele cura a mulher, a gente sabe da história.
E aí se dirige à casa de Jairo. Então, o que Jairo estava esperando, que era a cura da filha, ele vive a ressurreição da filha. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Então, ele vai além. Ele vai muito além do que você e eu possamos pedir, imaginar. Mas tenha esse compromisso com ele de orar de uma maneira humilde, perseverante, mas ao levantar, saber que, Deus, se o Senhor não fez, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. O Senhor tem algo melhor para mim. Se o Senhor tirou essa pessoa da minha vida, é porque não era para estar. Se o Senhor fechou isso, é porque não era para estar aberto. Se o Senhor não permitiu a compra de tal coisa, é porque não era. Se o Senhor me demitiu desse lugar, é porque não era. E assim vai, se levanta na graça e no poder do Senhor. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Deus falou ao coração da Cris, e quando Deus fala, a gente obedece, não é mesmo? Eu nunca discuto. Então... Amém. Irmãos, a palavra de Deus fala para a gente não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E Deus tem falado no meu coração, e o pastor pregando hoje, ele confirmou, né? Que nós devemos orar por nossos líderes, tá? Fortalecer eles. Então, se você sente isso no teu coração, fica de pé, que nós vamos orar por eles, para fortalecer, para levantar as mãos deles, tá? Para que eles possam receber do alto toda a unção, toda a graça, todo o poder, toda a sabedoria, para poder liderar essa igreja, para poder falar para o povo aquilo que Deus coloca no coração de vocês. Então, se você sente no teu coração, ora por eles, intercede por eles. Amém. Senhor, nós declaramos, Senhor, que nós somos submissos, Senhor, à liderança do pastor João, da pastora Lídia, Senhor, que eles são nossos líderes, eles foram colocados aqui pelo Senhor, Pai, para falar daquilo que está no teu coração, para nos guiar, para nos orientar, Senhor, que o Senhor possa sustentá-los, Senhor, que o Senhor possa sustentá-los no espírito, Senhor, nas emoções, Senhor, na mente deles, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e nós nos comprometemos a orar por eles, Senhor, a interceder por eles, Senhor, diariamente, Senhor, para que haja saúde, Senhor, para que haja paz, para que haja harmonia, Senhor, para que haja sabedoria, Senhor, para que haja submissão a Deus, Senhor, porque eles são escolhidos de Deus, Senhor, para trazer a tua palavra aqui, para a tua igreja, para que a igreja se levante, Senhor, na força do teu poder, Senhor, no poder do nome de Jesus, Pai. Queremos levantar os braços deles, Senhor, em nome de Jesus. Dizemos que nessa manhã eles são fortalecidos, Senhor. Fortalecidos, Senhor, porque eles não estão sozinhos, Senhor. Tem um exército, Senhor, junto com eles, Senhor, que ora, que intercede, Senhor, que se prostra diante de Deus, Senhor, para que eles sejam levantados, Senhor, com ousadia, Senhor, com graça, com sabedoria, com poder, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos declarar saúde, Senhor, sobre eles. Saúde, Senhor. Força, Senhor, que vem do alto, Senhor. Em nome de Jesus, queremos declarar também a cura, Senhor, desse ombro do pastor João, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Haja cura, Senhor, porque a cura no poder do nome de Jesus, Senhor, que nós como igreja, Senhor, nós liberamos, Senhor, sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela liderança deles, Senhor. Te agradecemos por teu amor que através dele nos conquistou, Senhor. Nos conquista, Senhor. Nos abraça, Senhor, todos os dias, Senhor, para continuar unidos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Deus é bom.